Deus abençoe. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos falar sobre a plenitude do amor de Deus. Capítulo 3 de Efésios, nós vamos ler os versos 14 a 19. Eu queria ouvir mais irmãos essa noite, né? O irmão Giovanni aí já vai preparar a mensagem para a próxima quarta. Pode ser, Giovanni? Aleluia. Já traz a mensagem, tá bom? É difícil quando tem muito pregador, muita gente que compartilha a palavra, né? A gente vai ter que, né? A gente vai dividindo, não é verdade? Graças a Deus por isso. Efésios capítulo 3, verso 14. Todos acharam? Amém. Está escrito: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar só mais um minuto. É um culto de oração, né? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor venha falar mais uma vez conosco. Nós somos gratos por ouvir a sua voz, somos gratos por sermos amados por ti, somos gratos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Queremos te pedir, Pai, que a sua voz continue ecoando em nosso coração e que venhamos sair daqui edificados, consolados e exortados por sua palavra, no nome de Jesus. Amém. É muito comum nós usarmos hoje a expressão Jesus te ama. É muito comum, não é verdade? Nós vamos evangelizar alguém, nós vamos falar de Cristo para alguém, e o natural é falar: Jesus te ama. Jesus ama você. É uma verdade, sim ou não? Sim. Nós precisamos meditar um pouco sobre o amor de Deus. Por quê? Porque é muito comum nós usarmos todas essas expressões. Falarmos que Jesus nos ama, que Deus é amor, né? Eu sou amado por Jesus, como o pastor disse que a irmã, ela correu para a oração. Por quê? Porque ela tinha alguém que cuidava dela, só que ela tinha isso não apenas em sua mente, mas no seu coração. E esse é o propósito do amor de Deus. É atingir não apenas a nossa intelectualidade, não apenas a nossa consciência, mas um amor que cria raízes no nosso coração. Amém. Esse é o propósito da oração, esse é o propósito do amor de Deus. Então nós usamos todas essas palavras, e o que acontece na prática é muito diferente do que na teoria. Porque na teoria todos nós dizemos: Jesus me ama. Sim, Jesus me ama, eu sou amado por Deus. Mas na prática, no dia a dia, lá no fundo nos falta essa verdade, lá no fundo nos falta esse sentimento. Por quê? Porque cada um de nós, temos um ser complexo, temos buracos dentro de nós. Cada um de nós carregamos marcas do passado, carregamos algum sofrer, algum pesar. Mas pastor, você está dando uma aula de psicologia? Não! Estou falando do ser humano. Estou falando da complexidade que é ser ser humano. Não é fácil, às vezes nos sentimos só, às vezes nos sentimos solitários, às vezes, mesmo num ambiente como esse, num ambiente de igreja, num ambiente de irmãos, num ambiente de gente conhecida, num ambiente onde tem um cafezinho quente, é bênção tudo isso, mas mesmo num ambiente como esse, nos sentimos para baixo, nos sentimos de alguma forma um peixe fora d'água. E muitos de nós ainda não superamos isso. Muitos de nós estamos carregando marcas e fardos que nem era mais para a gente carregar.
se você já leu o clássico Peregrino, do escritor John Bunyan, ou assistiu o filme. Quem já leu o livro? Quem assistiu o filme? Sempre quem assistiu é maior o número, né, de quem leu, não é verdade? Mas pouca gente sabe, John Bunyan, ele passou por um tormento na vida dele. A editora Fiel tem um livro chamado Graça Abundante, que não foi, tá, por esse nome que a gente colocou na igreja, não foi. Depois que eu fiquei sabendo que havia esse livro, mas glória a Deus, né, pelos acasos, né, pastor? Que esse livro se chama Graça Abundante, que conta a vida de John Bunyan. E ele escreveu O Peregrino dentro da cadeia, dentro de uma prisão. Então você imagina como que uma história dessa surge dentro de uma prisão. John Bunyan lutava com Deus, porque ele nunca se viu digno. Ele não se achava digno do amor de Deus. Ele lutava contra ele mesmo, ele corria para vencer pecados, ele corria para vencer ele mesmo. Mas pastor, você está falando que isso não é verdade? Isso tem que ser. Só que às vezes a nossa intenção é errada. Às vezes a disposição do nosso coração que está errada. Às vezes nós fazemos isso por pura religião, por pura religiosidade. Todo religioso, ele gosta de se aparecer. Todo religioso, ele gosta de falar: olha, eu não pequei dessa vez, eu venci o pecado. Todo bom religioso é assim. Eu lembro que me apresentaram uma certa, entre aspas, apostila, né? E chegaram em mim e falaram: essa mulher é Deus na terra, essa mulher. Quando começa assim, eu já falo assim. Eu já falo, não. Essa mulher é fogo e a mulher aquela assim e tal, e ela vivia em tormento, ela vivia pregando assim, sabe? Eu falo, gente, eu fiz uma reunião com os irmãos gostavam de mim bastante, passaram a não gostar depois desse dia, e eu falei com os irmãos, e eu falei, eu acho que, até acharam estranho, acho que vocês também vão achar, né? Mas eu falei, eu acho que falta um pouquinho de pecado para essa mulher. E todo mundo olhou assim, como assim? Eu falei, tá santa demais. Está santa demais. O problema não é quando nós pecamos em si. O problema é quando o nosso foco está somente em fugir do pecado e não correr para Deus. Porque se o seu foco final é apenas fugir do pecado, qual é a sua vida? Como é a sua vida, a sua caminhada? Sua caminhada não é com Cristo, é só tentando vencer a si mesmo. Mas quando nós aprendemos que a caminhada com Cristo é uma relação de amor, é uma relação de sentimento, é uma relação de oração, uma relação onde um fala e o outro também fala, nós aprendemos que vencer pecado é uma coisa automática quando eu estou na presença dele. Porque quando eu estou na presença dele, o pecado para mim torna-se lixo, torna-se nada. O pecado vai se tornar para mim aquilo que eu não quero mais. Por quê? Porque agora as minhas inclinações não serão mais para a carne, serão para as coisas do Espírito. Então algumas pessoas ainda vivem presas no passado, acorrentadas em seus próprios pensamentos e sentimentos. Eu fui isso, eu passei por isso, eu passei por aquilo, e ainda não largaram esse fardo. Eu ainda creio na pregação. Quantos creem na pregação do Evangelho? Glória a Deus. Eu não estou falando do pregador, eu estou falando da pregação do Evangelho. Eu ainda creio que quando alguém prega o Evangelho, Deus fala com o homem. Eu ainda creio nisso. Hoje pode ser o dia de você sair daqui sem esse fardo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você que assistiu ou leu o Peregrino, você sabe aquele momento que ele chega diante da cruz, o que acontece? O fardo se cai. Só que no começo, o personagem cristão de John Bunyan, ele está fazendo de tudo para tirar o fardo. Ele corre atrás, ele faz de tudo para arrancar aquele fardo, mas o fardo nunca sai. Por quê? Porque é ele que está tentando. Ele não entendeu, porque ele ainda não chegou diante da cruz. Ele não chegou diante do Cristo crucificado. Ele está tentando ser um bom religioso. Ele está tentando ser um bom crente, como você. Todo mundo quer ser um bom crente. Só que a gente chega um momento que a gente passa dessa fase, onde a gente só quer ser
um pecador arrependido mesmo. Bonito então? Perfeito, irmão. Esse é o bom crente. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O nosso exterior não engana Deus. Deus enxerga o mais íntimo do nosso ser. Deus enxerga o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe das mazelas, Ele sabe das feridas que há em você. Ele conhece você por inteiro. Todos nós temos aquele quarto escuro onde nós não permitimos que ninguém entre lá. Ninguém. Então tem muita gente ferida na alma. E o que eu quero aqui hoje não é dar uma mensagem de motivação. Isso aqui não é uma mensagem motivacional. Você está ouvindo o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus, só Ele pode salvar, só Ele pode curar, só Ele pode libertar. Esse dia o irmão falou para mim, falou, vamos num culto de libertação. Eu falei, qual é o culto de libertação? É aquele lá que a gente grita lá, o demônio fica saindo. Eu falei, ué, que culto de libertação é esse? Você já reparou que a mesma pessoa no outro culto cai de novo? Que libertação é essa que não acontece? Você quer ir num culto de libertação? Jesus falou, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quer ir no culto de libertação? Vai no culto de ensino, onde a palavra é pregada. Aleluia! Esse é o culto de libertação. Onde a pessoa entra aprisionada e ela sai falando, nossa, isso aqui... Eu fiquei assim a partir do momento que eu ouvi o Evangelho. Eu passei um bom tempo na igreja, que foi o tempo onde eu aceitei Jesus. Mas o tempo que Jesus me aceitou, foi totalmente diferente, pastor. Que eu falei, rapaz, não. Eu passei uma semana assim, falei, não. Quando eu ouvi então sobre as doutrinas da graça, eu falei, não. Quando eu passei a ouvir Jonathan Edwards, eu falei, não. Quando eu comecei a ler John Owen, eu falei, não. Quando eu passei a ver toda a história da igreja e homens que viveram para Deus, eu falei, não é possível. O que será isso daqui? Será que eu estou vivendo de fato o Evangelho? Ou será que eu estou vivendo para mim mesmo? Eu descobri que eu estava vivendo para mim mesmo. Eu estava mentindo para mim mesmo. Fazendo eu acreditar num faz de contas. E a religião faz isso conosco. A religião diz para nós fazermos coisas para sermos aceitos. O Evangelho diz que nós somos aceitos. E depois nós fazemos coisas. Então é isso que nós aprendemos com o Evangelho. Agora tem muitas pessoas que estão assim feridas. Elas mentem para si mesmas, acreditando estar bem, mas quando está só, mas quando falta alguma coisa, então ele vai lá e abre a porta mais uma vez do quarto escuro, e lá está escondida a verdade. Lá está escondida a verdade que nós não queremos revelar para ninguém. Então o amor de Deus que eu digo na mente, mas esse amor não criou raízes ainda em meu coração. É isso exatamente que Paulo está dizendo aos crentes efésios. É isso que Paulo está dizendo aos crentes da igreja de Éfeso. Ele está dizendo, vocês entenderam o amor, vocês entenderam a experiência com Deus, mas entenderam apenas na sua mente, entenderam apenas na sua consciência. Ele está falando para os crentes efésios de uma experiência interior que transcende a inteligência. Um certo filósofo, Blaise Pascal, ele disse, o ser humano, todo ser humano tem um abismo do tamanho de Deus. Preste atenção nessa frase. Todo ser humano tem um abismo do tamanho de Deus. Sabe o que ele quer dizer com isso? Todo ser humano ele tem um abismo que só pode ser preenchido por Deus. Então quando nós passamos a frequentar uma igreja, frequentar uma religião, alguma coisa, fazer coisas, nós entramos no ativismo gospel. Nós entramos no fazer, nós achamos que por fazer coisas, nós vamos ser aceitos por Deus. Nós queremos fazer troca com Deus. E aí a gente começa a falar, mas eu orei, eu jejuei, eu dei o dízimo,
Eu fiz isso, como o pastor disse, eu fiz campanha. Quanta pessoa faz campanha só esperando o que vai receber em troca? Campanha do tal, campanha disso, campanha daquilo. Esses dias eu já falei, eu passei aqui numa igreja aqui, pastor, aqui em Parelheiros, tinha lá a campanha de José, da escravidão ao governo, do fracasso ao sucesso. 7 sextas-feiras com o pastor Fábio Pé de Ferro. Sim, mas é verdade. Na hora eu li, eu falei, não, eu peguei o celular para tirar uma foto para os irmãos verem. Só que, eu falei, não, deixa quieto. Pastor Fábio Pé de Ferro. Então você imagina onde essas pessoas estão com foco. Elas querem ir para, receber alguma coisa. E isso lhe é até falado, encorajado. Venha porque você vai receber. Venha. Então as pessoas, pastor, você não está falando do amor de Deus? Estou. Só que eu preciso falar isso. Isso tem tudo a ver, porque tem de gente frustradas que não entenderam ainda o amor de Deus por elas. Talvez até você que está aqui não entendeu perfeitamente no seu coração o que é o amor de Deus. Então elas estão correndo a caminhada da religião. Por que Paulo está falando de uma experiência interior? Porque não é na mente, ela preenche o coração de toda a plenitude. O que significa plenitude? O estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade, aquilo que é completo. Ou seja, não é uma mera experiência intelectual, não é uma experiência emocional apenas, é uma experiência que entra em nós, que cria raízes no nosso coração. É a experiência que Jó teve depois de todo o sofrimento que passou. Ele olha e fala, antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora a minha experiência é diferente. Essa experiência que Paulo está dizendo. Vamos lá no verso 16, para a gente entrar no texto, por favor. Verso 16 do capítulo 3 de Efésios, ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito. Na onde? No homem interior. No homem interior. Paulo lhe diz que ora para que os cristãos efésios sejam fortalecidos no interior, porque podemos muitas vezes afirmar com a nossa mente aquilo que o nosso coração não experimentou ainda. Ele está dizendo, eu oro por vocês, Efésios, para que vocês possam experimentar no homem interior, vocês possam experimentar essa experiência por dentro. Podemos passar anos tendo apenas experiências na mente, enquanto o nosso homem interior está incerto do amor e da paternidade de Deus. Vocês sabiam disso? Quantas pessoas você já não viu que passou 20 anos na igreja? 20 anos na igreja, preste atenção, irmão. 20 anos fazendo tudo certo, mas quando chegou algum problema, alguma provação, alguma enfermidade, ela questionou o amor de Deus. Por quê? Porque na mente dela o amor de Deus estava condicionado ao estar bem dela, ao bom estado da saúde dela. Estar bem com Deus é estar tudo bem. Faltou emprego, Deus não me ama. Estou enfermo, Deus não me ama. O que está acontecendo, Deus? Por que disso? Porque não entendeu ainda. A Bíblia fala que Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama. Então, Evangelho não é uma promessa de vida boa, é promessa de vida eterna. Às vezes está com Deus, às vezes está em Cristo, está no amor de Deus, está edificado no amor de Deus, vai fazer você passar por algumas coisas, como a Abimael disse aqui no começo. Nós passamos por situações, mas isso não quer dizer que Deus não nos ama.
Paulo está falando, Efésios, eu quero que vocês entendam e tenham experiências, não apenas na mente, mas no homem interior. E quero que vocês entendam a paternidade de Deus. Quantas pessoas entendem Deus com apenas o ser de Deus? Quando fala Deus, o que ela imagina? Ela imagina Deus. Porque a própria palavra Deus, ela traz uma conotação meio que não posso me misturar com Ele. Por quê? Porque é um ser que está distante e eu estou aqui, sou pecador e Ele é santo, então não há. Só que ela esqueceu. Ela esqueceu do que foi feito na cruz. Não é por nosso meio, não é por nosso mérito, não é porque nós somos bons que um Deus santo vem até nós, mas é porque Jesus morreu por nós e fez a ponte, construiu a ponte. Jesus foi a ponte que ligou o homem de novo a Deus. É isso que Ele é. Ele é o nosso Salvador. Ele nos ama e não nos ama apenas com palavras, Ele nos ama com demonstração. Chega numa mulher e fala para ela, eu te amo, bem. Ela fala, eu também te amo. Depois de um mês fala para ela, eu te amo, bem. Fala, eu também te amo. Ah, que gracinha. Depois de 3 meses fala, amor, eu te amo. Eu também te amo, amor. Muito. Depois de 6 meses, 1 ano, fala, eu te amo, amor. Vai falar, aham. Sei. Por quê? Porque amar não é apenas palavras. Nós precisamos de demonstrações. E que demonstração maior, Calvário? O Calvário é suficiente para demonstrar o quanto nós somos amados e aceitos por Deus. Essa é a corrida do homem. Essa é a corrida do homem desde o Éden. Fazer de tudo para religar a sua comunhão com Deus. Então, em algumas religiões, eles vão estourar bombas por aí. Em outras religiões, eles vão pagar promessas. Em algumas outras religiões, eles vão fazer 3 orações por dia. Em algumas outras religiões, vão rapar a cabeça, vão entrar no mosteiro. Por quê? Porque essa é a corrida do homem de sempre, para se alinhar com Deus de novo. Só que o que essas pessoas não entendem é que essa ponte já foi construída. E é Cristo na nossa vida. Cristo e o Calvário. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo. Olha que maravilha. Deus estava em quem? Em Cristo, reconciliando. O que é reconciliar? É criar uma ponte. Tem alguém brigando? O que você faz? Fala, não, epa, calma aí. Jesus, ele reconciliou o homem com Deus. O homem não podia se aproximar de Deus. Por quê? Porque Deus não tem pacto com o pecado, nem com o pecador. Então o que Ele faz? Através do sangue de Cristo, Ele nos perdoa e Ele permite. Agora, pelo sangue de Jesus, mediante a fé no Cordeiro de Deus, nós podemos nos aproximar, como a Bíblia fala, com confiança ao trono da graça de Deus. Glória a Deus. Agora me responde uma pergunta, meu irmão. Você está firme no amor de Deus? Você está convicto desse amor por Deus, desse amor de Deus por você? Porque um certo filósofo ateu, ele disse, para os cristãos, é mais fácil crer que Deus existe do que crer que Deus ama eles. Olha o que um filósofo ateu diz. Para muitos cristãos é mais fácil crer que Deus existe do que crer que Deus ama eles. Por quê? Porque na prática é totalmente diferente do que na teoria. Todos nós dizemos, Jesus me ama e eu sou amado, mas na hora da prática, na hora que você peca, você questiona o amor de Deus. Por quê? Porque está intrínseco na sua mente o toma lá da cá. Está intrínseco em você. Você questiona se é amado ou não. Como o pastor disse aqui
decepcionado, como Deus tivesse decepcionado comigo. Eu passei a amar muito mais a Jesus quando eu entendi que Deus me amou antes da fundação do mundo. Porque alguém me amar já é difícil. Alguém me amar já é difícil. É difícil para você, pastor? Já é difícil alguém me amar, ainda mais alguém que me conhece como ninguém. Alguém que conhece as minhas mazelas, alguém que conhece os meus defeitos, alguém que conhece a sujeira que há em mim. Me olhar e dizer: você vai ser alvo do meu amor. Você vai revelar o meu amor para o mundo. Eu vou glorificar o meu nome em você. Eu vou mostrar para as pessoas lá fora que eu ainda salvo. Vou mostrar para as pessoas lá fora que eu sou um Deus de amor. Por quê? Porque eu salvei você que não presta. O problema de muitos cristãos, sabe aonde está? Está quando eles acham que são dignos. O problema de muito cristão está em dizer que ele pode, que ele é digno mesmo do amor. Porque quando chega diante de Deus, todo mundo é desgraçado. Quando chega, não, eu sou pecador, passa um ano, passa 2, passa 3, daqui a pouco está, aleluia. Nossa, viu o irmão ali, pecou? Já começa a criar uma postura diferente, não é verdade? Ele começa a encarar o pecador como se ele estivesse numa categoria diferente, como se ele estivesse num patamar diferente. Eles usam essa palavra patamar, né? É que eu estou num patamar diferente, né? Um dia será santo como eu. Acho que eu posso falar de pastores, né, pastor? O que tem de pastores que não são pastores, são pastéis. Porque trazem para si uma autoridade que Deus não lhes deu. São comandantes de pessoas. Cobertura espiritual. Você está debaixo da minha cobertura espiritual. Aí quando você fala, pastor, teve um irmão que aconteceu isso com ele. Eu falo, pastor, eu estou saindo da sua igreja. Ele falou, irmão, vou tirar minha cobertura espiritual de você. Pastor, mas... Não, irmão. Quer dizer que eu vou fazer... E agora você não vai estar mais liberado, legitimado no mundo espiritual. Olha a heresia. Às vezes dá vontade do tempo da lei voltar para a gente pegar um chicote, sabe? E o que tem de gente, de crente que se acha por fazer coisas. Eu participo de alguma coisa, eu sou obreiro, eu sou aquilo, eu canto, eu prego, eu faço qualquer... Então agora eu estou num patamar diferente. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você começa a entender um pouco do amor de Deus, nunca mais você passa a olhar as pessoas de forma diferente. Nunca mais você vai olhar para alguém de forma inferior a você. Nunca mais. Porque outrora na religião você andava aí fora e falava, olha que pecador, olha lá, olha fulano, olha ciclano, olha lá, nossa, que bêbado, que drogado. Alguns passam e falam, misericórdia Jesus, queima ele. Queima ele. Você merece ser queimado por falar isso. Queima ele, não queima eu, Jesus. Queima eu que não falei do teu amor para ele. Queima eu que não vivo o amor. Queima eu. Porque eu não fui digno nunca desse amor, e mesmo assim o Senhor me amou. Que eu possa ser assim com o meu próximo também. Essa é a proposta do amor de Deus. Transformar as inclinações do nosso coração. Quando nós entendemos o amor de Deus, como Paulo está dizendo, no homem interior, na nossa interioridade,
nós passamos a olhar as pessoas superiores a nós mesmos, como Cristo falou. Tratai as pessoas superiores a si mesmo. Então eu sempre vou olhar para alguém, como se fosse superior a mim mesmo. Verso 17. Assim habite Cristo, aonde? No vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo no vosso coração. Sabe que nós precisamos, irmãos, de uma experiência do coração. Uma experiência do coração. O que seria uma experiência do coração? O problema de alguns reformados hoje, o problema de algumas pessoas que estudaram demais, eu estava falando com a Abimael, enquanto nós víamos para cá, é que eles começam a menosprezar a experiência do coração. Conforme eles começam a estudar um pouco mais, eles começam a menosprezar a experiência do coração, a experiência pessoal com Deus. E aí que mora o perigo. A nossa boa teologia deve ser seguida com a nossa boa experiência também, com a nossa experiência pessoal com Deus, com a nossa experiência de oração com Deus. Nós precisamos de uma experiência do coração. Jonathan Edwards nos deu uma ilustração perfeita da diferença entre a experiência da mente e a experiência do coração. Ele disse, é como se tivesse um pote de mel. Você nunca provou esse mel. Alguém chega em você, mel é ótimo, mel é gostoso, mel é doce demais, é muito bom. Quando você toma um mel, assim, você coloca a colher na sua boca, você fala, mel. Aí você sai daquele ambiente e começa a falar para as pessoas, o mel é muito bom, o mel é maravilhoso, nossa, como o mel é tremendo. E aí, o que acontece, meu irmão? Essa é a experiência da mente. Sabe qual é a experiência do coração? É aquela que você prova. É aquela que quando você coloca a colher do mel na sua boca, você fala, não. A primeira coisa que você vai dizer é assim. Por que eu não tomei mel antes? Por que eu não provei antes? Essa é a diferença da experiência da mente e da experiência do coração. Não basta apenas sabermos que Deus é bom. Não basta apenas dizermos que Deus é maravilhoso, que Deus é amor. Precisamos de uma experiência no coração profunda com o amor de Deus. E nós só vamos passar por essa experiência a partir do momento que nós entendemos o quão pecadores nós somos. É impossível eu pregar as boas novas sem antes pregar as más notícias. É impossível. Porque quando você vê alguém indo em direção ao abismo, você fala para ele, ei, Jesus te ama. Ele vai falar, amém, obrigado, e vai cair no abismo. Agora você precisa dizer algo a mais que Jesus te ama. A pessoa só vai entender que Jesus ama ela a partir do momento que ela olhar para si mesmo. Às vezes Deus está te convidando, está falando isso com você hoje, para te convidar, para dizer, você diz que conhece o meu amor, mas eu estou te chamando para o particular, estou te chamando para algo mais profundo. Eu estou te chamando para conhecer a largura, a altura, a profundidade do meu amor, não apenas no seu intelecto, não é uma questão de palavras, é uma questão do coração. Eu estou te convidando a confiar em mim, a confiar no meu amor. Você pode ouvir a voz de Deus, meu irmão? O Adriel um dia subiu, meu filho, subiu no sofá e deu um pulo, me pega, pai! Eu sou o pai dele, eu pego. Eu não precisei explicar a confiança para ele, porque é natural, o filho já confia no amor do pai. Você é esse filho, você confia no amor dele, você consegue saltar, você consegue dar um salto. Eu sei que isso parece coisa de pentecostal, mas você consegue saltar e confiar que ele vai te pegar. Deixa eu te falar, uma vida com Deus é como se fosse um salto
de um avião sem antes consultar o paraquedas. Dorme nesse barulho. A vida com Deus é um salto de um avião sem antes consultar o paraquedas. Você está lá, saltou do avião, eita! Aí começa a vir a dificuldade, fala, não tem como voltar. Como é que você vai voltar? Subir de novo? Não tem. Já foi. Mas agora você pode aprender sobre o amor dele. Você pode entender, compreender o amor dele. Olha só, não é somente por palavras. Mas quando você, como Jonathan Edwards disse, quando você coloca aquela colher de mel na boca, você começa a provar, você fala, é isso, eu não sabia a doçura do amor de Deus. Tem gente que ainda não descobriu a doçura do amor de Deus, sabia? Porque a doçura no amor de Deus. Eu gosto dessa palavra, doçura. Eu gosto dessa palavra. Porque tem crente que é amargo. Tem crente amargo. Você já viu aquele crente amargo? Você chega nele e fala, pai, vem. Misericórdia, mano. Você vai falar qualquer coisa, a pessoa já está, sabe, naquele mau humor danado. Você fala, não há doçura. Passou longe a doçura. David Brainerd, que foi um jovem que deixou tudo para ir pregar para os canibais, para os índios, colocou uma mochilinha na costa e foi para lá. Teve um dia que ele estava no meio da floresta, ele viu uma árvore, ele encostou a sua mochilinha, dobrou seu joelho, e aí ele vai narrar no seu diário, eu encontrei ali tanta doçura em Deus. Eu encontrei ali tanta doçura em Deus. Vamos lá, meu irmão, eu quero que você entenda. Quanto tempo faz que você não sente essa doçura? A doçura no amor de Deus não é experiência intelectual, é experiência também que atinge o seu intelecto, mas atinge as raízes do seu coração. Quem é mãe ou pai aqui? Levanta a mão. Irmã, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Elícia. Elícia, irmã Elícia, se o seu filho ou sua filha chegasse assim em você e falasse assim, mãe, o que eu posso fazer para você, para a senhora me amar? Você acha que tem sentido nisso? Por quê? Porque eu amo naturalmente. Consegue compreender isso? Amém. Não tem sentido em meu filho chegar em mim e dizer o que eu posso fazer, pai, para você me amar, porque é natural eu amar ele. O amor de Deus é natural por você, não depende daquilo que você faz, mas depende daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai tentar fazer coisas para chamar minha atenção, mas ele não precisa. No fundo, os meus olhos sempre estão voltados para ele. Por quê? Porque eu amo. Eu amo. E pode perguntar, mas por que você ama? Pergunta para um pai, para uma mãe, por que você ama? Eu amo porque eu amo. Essa é a pergunta. Essa é a resposta. Se alguém perguntasse para você, você deveria responder assim: eu amo porque eu amo. E é difícil a gente encontrar palavras para o amor, para definir o amor, não é verdade? Os filósofos já tentaram, os poetas já tentaram, os profetas já tentaram, os apóstolos já tentaram. Mas a gente não consegue. A gente não consegue definir. Mas quando nós provamos esse amor, tudo muda. Quando nós temos a experiência com esse amor, tudo muda. Já estou acabando, irmãos. Pastor Tim Keller, eu recomendo qualquer livro do pastor Tim Keller, tá? Por favor. Tem até um pastor amigo meu que ele fala assim, a gente precisa analisar tudo que qualquer pastor fala, menos Tim Keller. De fato, ele é um escritor muito bom e um pastor que tem uma igreja abençoada ali em Nova York. Então, Tim Keller, ele dá uma ilustração que vai atender bastante isso daqui que a gente está falando. Ele fala, há um pai e um filho andando. Eles estão andando e eles estão brincando um com o outro. O filho sabe que o pai ama ele, sim ou não? Sim, sim. O pai sabe que o filho ama ele, sim ou não? Sim. Só que
O pai está brincando com ele, mas pega ele e joga aqui. E abraça ele, joga ele aqui nas costas. Joga ele na cacunda e sai andando com ele. Mudou alguma coisa no amor daquele pai? Pelo filho? Só que muda tudo para o filho. Tudo muda para um filho. Por quê? Porque até o momento ele sabia que o pai amava ele. Mas a experiência do contato pessoal muda tudo. O filho fica mais próximo do pai. O filho agora quer viver para o pai. Eu acho que eu não preciso explicar isso para você, não é verdade? Nós precisamos confiar no amor de Deus. Verso 18. Estou terminando, irmão, prometo. Verso 18. A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o quê? O amor de Cristo. Então, eu preciso primeiro compreender. Eu preciso compreender, não apenas uma coisa que me falam, eu preciso compreender a largura, a profundidade. O que Paulo quer dizer aqui é que precisamos conhecer, não apenas uma parte do amor de Deus, nós precisamos conhecê-lo em sua totalidade. Em sua totalidade. Não tem nada mais prazeroso do que sair por aí. E eu digo isso. A marca que eu carrego na minha vida não é sou evangélico. A marca que eu carrego na minha vida é sou amado. Eu sou amado. Se eu sou amado por Deus, meu irmão, não tenho que temer. Se eu sou amado por Deus, não tem por que eu ficar com aquele fardo segurando ele. Eu preciso confiar no amor de Deus e chegar diante da cruz para que aquele fardo se caia automaticamente. Porque tem um problema quando eu quero tirar esse fardo com a força do meu braço. Eu vou procurar fazer todas as coisas. Vou procurar conversar com todas as pessoas. Mas quando eu chego diante do Jesus que me amou perfeitamente, exclusivamente, maravilhosamente, quando eu chego diante dele, esse fardo cai, eu olho para trás, ué, cadê o que eu vejo? É isso. É a cruz daquele que me amou. É isso que eu vejo. Isso que eu vejo em Jesus, é isso que eu vejo Paulo falando, que nós precisamos conhecer completamente a altura, a largura, a profundidade. É possível muitos cristãos andarem por aí sem se sentirem amados. E muitos andam assim. Eles não se sentem amados por Deus. Eles têm uma relação com Deus de troca. Eles querem provar para Deus que eles amam a Deus. Fazendo o quê? Fazendo coisas. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo. A partir do momento que você foi salvo, você começou a fazer tudo. Me dá aí, pastor, manda para mim, pastor, o que eu faço? Manda para mim, pastor, o que eu faço? Eu vou ser tudo, eu vou ser obreiro, eu vou ser missionário, vou ir para a África, eu vou fazer tudo. Passa um ano e você está lá, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não aconteceu nada. Por quê? Porque você estava edificado, arraigado, não no amor de Deus, mas no seu status, na sua performance. Nós precisamos sair do caminho de Deus, irmãos. Nós precisamos sair do caminho de Deus. Deixar Deus trabalhar na nossa vida. O nosso problema é sempre quando nós estamos querendo fazer as coisas. Teve um jovem que um dia chegou em mim e falou assim: eu cansei de tudo, acabou para mim. Eu falei: amém, glória a Deus. Você está tirando com a minha cara? Eu estou triste, você está feliz? Eu falei: sim. Por quê? Porque se chegou no momento que Deus gosta. É o momento que você cansou, que agora não vai ser mais você no comando, vai ser Ele no comando. É o momento que você fala: eu cansei, Deus. Porra! Demorou, hein, filho? Deus, eu cansei. Como diz o nordestino, me apoie. Me apoie, era isso que faltava. Você está toda hora: deixa que eu faço, eu estou triste, o que eu vou fazer? Eu vou fazer coisas, vou tentar me satisfazer em todos os lugares. Alguns vão para a bebida, outros vão para a prostituição, outros vão para as drogas, outros vão para o sexo ilícito. Mas aqueles que conhecem o amor de Deus, eles têm uma oração: nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada no mundo satisfaz o meu desejo,
Nada do que eu faço, como o pastor bem disse aqui, satisfaz o meu desejo. Eu vou fazer, vou me satisfazer na hora, depois o vazio vai voltar. Por quê? Porque só um que pode preencher esse vazio. Qual o nome dele, irmãos? Qual o nome dele, irmãos? Uma pergunta para você: tem como não amar esse Jesus? Tem como não amar esse Jesus depois que você entende o quanto ele fez por você? Verso 19, agora a gente acaba. É sério agora. Esse é o último. O comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede o quê? Todo entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. Não é uma experiência apenas que me atinge aqui. Porque as pessoas estão cansadas de uma experiência que só atinge aqui. Eu entrei numa igreja, a única coisa que muda é que eu mudei de religião. Agora eu faço coisas diferentes, agora eu vou para a igreja, agora eu me visto certinho, agora eu faço isso, dou o meu dinheiro. Agora está tudo ok. Mas não está tudo ok. Essa experiência precisa ser feita aqui no nosso coração. Algo precisa acontecer dentro de nós. Uma experiência interior. Interior. Não é algo exterior, não é algo que vem de fora para dentro, é algo de dentro para fora. É algo que me muda primeiro por dentro e depois me muda por fora. Porque vai atingir todas as esferas da minha vida. Você crê nesse amor? Amém. Você crê nesse amor de Deus que vai atingir todas as esferas da sua vida? Porque essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta. O ser humano precisa entender o quanto ele é imperfeito, o quanto ele é indigno do amor de Deus, para que então ele entenda a graça de Jesus, o Evangelho da graça. Amém? Amém. Vai exceder toda a inteligência, vai exceder todo entendimento. Por quê? Porque ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo que nós possamos imaginar. Ele é maior do que tudo. Aleluia. Isaac Newton, pai da física moderna, considerado o pai da física moderna, ele descobriu muitas coisas. Fez descobertas maravilhosas. Descobriu tantas coisas, tantos mistérios, gravidade, etc. Estava lá pensando, uma maçã caiu na cabeça dele e falou: gravidade. Descobriu tantas coisas que é considerado hoje um gênio. Mas no fim da sua vida, preste atenção, irmão. No fim da sua vida, Isaac Newton ele solta aquela frase que ficou conhecida no mundo inteiro. Depois de descobrir tudo e um monte de coisa, sabe o que ele fala? Eu preciso falar isso, dá vontade, sabe, aquela vertente pentecostal que vem daqui assim. Mas depois de descobrir tanta coisa, sabe o que acontece? O Isaacão é descoberto. Isaac Newton é descoberto. Porque uma coisa é você descobrir, outra coisa é quando você é descoberto. Isaac Newton foi descoberto por Cristo. Sabe o que ele fala no final da sua vida? O cristianismo foi a minha maior descoberta. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que não havia nada comparado ao amor de Deus, nada comparado, nenhuma riqueza intelectual, nenhum pecado, nenhuma satisfação da carne é maior do que esse amor, é maior do que essa experiência que vem de dentro, Conclusão, o que nós podemos concluir? Judas, no livro de Judas, não é o Judas Iscariotes, tá bom? No livro de Judas, que é um livro antes de Apocalipse, ele nos dá um conselho. Ele fala, não precisa abrir, ele fala:
Guardai-vos aonde? No amor de Deus. É com esse conselho que nós vamos terminar. Guardai-vos no amor de Deus, ou em outras traduções diz, mantenham-se no amor de Deus. Então nós precisamos seguir esse conselho. Por que ele fala para nós guardarmos no amor de Deus? Porque conforme o tempo passa, nós acabamos, pendendo para as obras. A gente conhece o Evangelho da Graça, mas o tempo vai passando, a gente começa pendendo para as obras. Começa a focar naquilo que nós fazemos. Mas eu sou pecador, mas eu sou desgraçado, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. E o que Deus quer que você entenda nessa noite? Ele quer que você entenda o amor dele. Ele nos ama, não porque somos bons, mas porque ele é bom. Não porque nós somos dignos, mas porque ele é digno. Ele é digno. Até porque nós nunca seremos, pelo menos aqui na terra, nunca seremos perfeitos. Nunca seremos. Agora ele nos ama. E uma coisa você precisa entender: nada do que você faz vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos daquilo que ele já é. Porque o seu amor é incondicional. Sabe o que quer dizer incondicional? Não depende de qualquer condição. Não depende daquilo que você faz. Não há condições para vir a Cristo. Não há condições para Ele. A condição é você enxergar quem é você. A religião, ela diz: você não é digno, saia daqui. O Evangelho diz: você não é digno, Ele é. Volte logo para casa. Volte para a casa do amor. Talvez você esteja aqui nessa noite e tem situações em você que você ainda não resolveu. Há pecados que até hoje você não confessou, até hoje você sente culpa, está culpado. Você sente como se Deus estivesse a todo momento brincando com você. Escute a voz dele dizendo: volte para casa. Volte para a casa do amor. Volte a confiar no meu amor. Volte a confiar em mim. Não confie em você. Para de confiar em você. Para de confiar na sua performance. Para de confiar na força do seu braço. Confia em mim. Brennan Manning, ele disse que estava no avião, estava num aeroporto, e ele era padre, ele já foi padre. No momento que ele está saindo, ele vai embarcar no avião, ele encontra um outro padre com uma garrafa na mão, chorando, abraça ele e fala: Brennan, que vergonha, olha a forma que você está me vendo. E ele começou a desabar e começou a falar: eu sou um alcoólatra, eu sou um desgraçado, eu pequei contra Deus, eu quebrei todas as leis de Deus, eu fiz tudo que não era da vontade de Deus. Brennan Manning abraçou ele e disse no ouvido dele: volta para casa, volta para casa, o Pai te aceita, você é amado e aceito por Deus, você é amado e aceito por Ele. Se você foi escolhido por Ele, se você é um eleito dEle, você é amado e aceito por Ele. E quando ele subiu no avião, Brennan disse que Deus falou no coração dele. E disse: Brennan, da hora que você falou para o Pai, né? Show de bola. Mas você pode dizer as mesmas palavras que você disse para ele, para você mesmo? E ele disse que aquele voo de 2 horas durou uma eternidade, porque ele confessou para Deus pecados que ele nunca tinha confessado, e ele descobriu naquele voo que ele não era capaz de dizer aquilo para ele mesmo. Por quê?
Porque ele não enxergava, ele não se achava digno. E de fato ele não era, só que ele não acreditava que Deus o aceitava. Ele não acreditava no amor de Deus, então ele precisou ouvir isso da parte de Deus para que ele acreditasse. Então, irmãos, eu concluo dessa forma: creia, confie no amor dele. Não saia daqui, escute isso, não saia daqui sem confessar o seu pecado. Não saia daqui sem falar com esse Deus. Não saia daqui. Não saia daqui como se você não tivesse ouvido nada disso. Coloque em prática isso. Para de ser duro com você mesmo. Saia do meio do caminho e deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos em Teu nome. Nós acreditamos no Seu amor, ó Deus. Nós acreditamos na Sua graça, ó Deus. Nós confiamos, Pai, que não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça, não por aquilo que nós fazemos. Ensina-nos, Pai, a entender, a compreender a largura, a profundidade, a altura do Seu amor por nós. Ensina-nos a ter essa experiência do coração, não uma experiência apenas no intelecto, mas que venhamos sair daqui, Pai, com o coração cheio da Sua presença, cheio do Seu amor. Fala conosco, continua, Senhor, falando conosco. Que possamos sair daqui de uma forma diferente, Pai. E que venhamos ter em mente que não importa o que nós fizemos, não importa o quão mal nós fomos, o que importa é que o Senhor fez por nós. O Senhor deu o Seu Filho para morrer no nosso lugar, e nós somos gratos por isso. Nós confiamos nesse amor e queremos confiar muito mais nesse amor. Por isso, Deus, eu te peço, leva cada irmão em paz ao seu lar. Leva cada um em paz ao seu lar, com esta palavra ardendo em seus corações. Essa palavra que nos revela, Senhor, o quanto somos amados por Ti. E que conforme o tempo passe, essa verdade esteja cada vez mais nítida para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir a Cristo, amém?